Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui, vamos dizer, é o vídeo demonstrativo também desse item e o vídeo da utilização na prática, que seriam gabaritos referenciais para fazer canto arredondado, utilizando uma tupia laminadora e também fazendo uso de uma fresa rolamentada, do tipo rolamentada. Eu vou explicar aqui detalhadamente as situações de utilização, que pode variar desde uma tupia que seja uma tupia de bancada, no meu caso mesmo sendo uma tupia laminadora adaptada numa bancada, que obviamente vai funcionar no mesmo conceito. No conceito do equipamento de bancada, uma tupia de bancada, o equipamento está fixo e você utiliza a mão para manusear ali o material e tudo mais. E também vou mostrar como seria a aplicação na situação em que você vai trabalhar com ela, ou seja, conduzindo a tupia, tá? Então vamos lá. O kit ele é composto de 4 peças, então essas 4 peças aqui, feito de MDF de 6 milímetros, então é mais do que o suficiente para dar um bom apoio, tanto na questão do apoio, da fixação, quanto na questão de uma boa espessura para guia do rolamento, tá ok? Então aqui vai ter o raio 20, raio 30, raio 40 e raio 50. Raio é sempre a metade do diâmetro total de um círculo. Então, o círculo ele tem 100 milímetros. 100 milímetros significa que o raio dele é 50. Então, aqui seria o raio 50, o raio 20, o raio 30 e o raio 40. Com o auxílio desses gabaritos aqui, você vai conseguir facilmente fazer canto arredondado nas suas peças. Então, mesas, móveis, mas mesas, de uma maneira geral, acabam optando pelo canto arredondado, já que não tem o problema de bater ali na quina. Então, é uma opção o canto arredondado. Com o gabarito, você vai fazer de uma maneira muito simples, seja na tupia, vamos considerar a tupia de bancada ou com a tupia manual. Vou fazer aqui a simulação das duas aplicações na prática. Na questão também de fazer a utilização do gabarito, você vai precisar de uma fresa do tipo rolamentada. Lembrando que existe fresa rolamentada, como é o caso dessa daqui, que atende as duas necessidades que eu vou utilizar como exemplo, que ela tem rolamento embaixo e ela tem rolamento em cima. Existe essa daqui também, que ela só tem o rolamento em cima. Dá para utilizar? Sim, dá para utilizar. Na situação da de bancada, sim. Na situação de fazer com a tupia, conduzindo a tupia de forma manual, aí seria adequada a utilização da fresa com rolamento embaixo. Na prática aqui vou explicar, vocês vão entender. Tá? Então tem as situações, cada situação vai exigir uma condição, mas basicamente você vai precisar de uma fresa do tipo rolamentada. O rolamento nessas fresas, ela tem um intuito limitador. Então, isso daqui funciona como um gabarito de referência e a fresa ela vai cortar o material, mas a referência aqui de como vai ficar esse arredondamento é o toque do rolamento no gabarito. Então, depois que ele tocou no gabarito aqui, tá? Que ele vai limitar o corte e vai seguir o modelo. Então vamos para a aplicação na prática agora. Eu vou utilizar essa daí como já mencionado, é uma fresa com duplo rolamento ou 2 rolamentos, um em cima e um embaixo. Caso alguém pergunte, cara, eu comprei na China essa daqui, encontra aqui no Brasil, só que é o dobro do preço. Só fica essa referência. Eu vou colocar ela aqui na minha bancada, só conferir se está bem apertado aqui. Para o outro lado. Sempre aperte bem a fresa. Vou encaixar ela aqui. E nessa bancada aqui, o acionamento dela, vamos supor que
Quem conhece já a tupia laminadora da Makita, pelo menos o botão ele é ali embaixo. Para colocar aqui na bancada e ficar ligando pelo próprio botão dela, seria ruim. Então nessa bancada eu adaptei um disjuntorzinho aqui na lateral. Tá com um disjuntorzinho aqui, ó. Então eu coloco ela na posição de ligada e o acionamento vai depender do acionamento do disjuntor. Então fica mais fácil para ligar, para desligar, tá? Vamos utilizar esse pedacinho aqui como exemplo e vamos colocar aqui um raio. Vamos colocar esse raio 40 aqui. Então, na questão de aplicação, regulagem, essas coisas, cara, super simples, tá? Óbvio, o intuito do gabarito é tirar essa quina que tem aqui. E vamos aproveitar, vai tirar até aqui o que foi que eu prendi com um parafusinho. Então, vai fazer esse arredondado aqui. A regulagem, nesse caso, depende de quê? O rolamento toque no gabarito. Tá? O rolamento tem que ficar em contato com o gabarito e, ao mesmo tempo, o comprimento de corte da fresa ele tem que ficar de acordo com o material. Tá ok? Então, como que vai fazer o ajuste nessa primeira situação, que é a situação de utilizar ela na bancada? Tá? Baixei aqui, ó. Tá? Mesmo que você verifique, mas o corte ele está na altura do gabarito, mas o corte ele não vai tocar o gabarito, porque o limitador é o rolamento, a menos que a sua fresa seja uma fresa de má qualidade. Mas o rolamento é justamente para impedir. O que toca no rolamento é dali para trás que começa o corte. Tá? Então, por mais que tenha um pedacinho do corte aqui próximo do gabarito, não deve tocar, a não ser que a sua fresa seja de muita má qualidade. Eu digo isso porque se às vezes a gente ajustar, eu vou ajustar exatamente aqui, ó, na casquinha do corte aqui, para não ter perigo de pegar no gabarito, que é uma coisa que eu já mencionei, não deve pegar porque o rolamento é um limitador. Às vezes você vai fazer o processo e vai ficar uma casquinha de MDF ainda para você fazer o acabamento. Se tiver passando um pouquinho, eu tô falando pouquinho, eu tô falando de 0,5 milímetros, já é o suficiente para fazer e dar o acabamento perfeito. Ajustou aqui, ó, de acordo com a altura, de maneira que o rolamento esteja pegando no gabarito, tá feito o ajuste. Agora aqui eu só vou apertar. Deixa eu já pegar o protetor de ouvido aqui. Todo mundo sabe que tupia laminadora é barulhenta. Agora a questão da utilização. O formato dele ele já foi pensado até para você ter uma pegada aqui, ó. Ele tem aqui o ângulo de 90, é o ângulo que encaixa perfeito aqui, ó. Encostou ele aqui, ó, tá? Aí é só passar contra a fresa, observando o sentido, obviamente. Eu nunca vou passar de assim, vai ser sempre contra a fresa. A rotação é assim, eu passo contra a fresa. E não tem preocupação, é a fresa rolamentada. Encostou aqui, pode encostar no gabarito e fazer o processo. Tá? Então vamos lá. Um pouquinho mais para cá. Vamos acionar a tupia e agora sim. É um processo, não tem como ser mais fácil que isso, tá? Todo equipamento de bancada, eu não estou falando da questão do gabarito, mas quando é equipamento de bancada, você tem um controle maior sobre o material e tudo mais, tá? Agora vamos mostrar a situação em que eu vou fazer agora aqui do outro lado, só que do outro lado vamos utilizar o recurso de conduzir a máquina, ou seja, utilizar ela ali no manual. Para isso, seria interessante, obviamente, o auxílio de alguns grampos, aí para facilitar, já que você vai ter que prender o material, já que uma das mãos vai estar conduzindo a máquina e tal, outra vai ter que segurar o gabarito. E também é uma possibilidade que eu vou mostrar, você pode prender também o gabarito. Deixa eu pegar mais um grampo agora.
Então, para quem vai mexer com essa área de marcenaria, essas coisas, tenha bastante grampos, tá? Dá até para fazer uns caseiros também, que atende perfeitamente a necessidade. Mesma condição. Para executar o processo, a gente posiciona na quina e vai passar aqui. O que muda agora aqui nessa situação? Para essa situação, como eu mencionei, a fresa com o rolamento aqui, a fresa rolamentada, ela tem que ser embaixo. Porque eu vou deixar aqui só no primeiro momento, só para mostrar, né? Eu vou colocar o copo, obviamente, ainda. Mas o ajuste aqui é diferente. Então, a gente precisa ajustar aqui, ó, a altura do rolamento tocando no gabarito. E tá feito da mesma maneira. Ou nessa situação, é mais fácil ainda. Você nem precisa ajustar ali, ó. Você vai colocar ela aqui no copo. Vou liberar o copo aqui. Desliga os botões sempre que for manusear a máquina, apesar que depende do acionamento do disjuntor ali, mas nunca se sabe, né? É melhor não arriscar. Mas o ajuste, quando for na posição rolamento embaixo aqui, ó, é só você fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Só deixar o rolamento passando ali, ó. Porque é a mesma coisa, na hora que apoiar aqui, ó, tá vendo? Ele já vai estar tocando, ó, o rolamento já vai estar tocando o gabarito. Ok? Só deixa ele levemente para dentro aqui do alinhamento perfeito, ó, tá vendo? E tá feito o ajuste nessa situação. Agora essa situação é a situação que a gente vai conduzir a máquina. Posso prender com o gabarito aqui para ficar com a mão mais livre para trabalhar? Sim, dá para prender também. Vou colocar ele aqui no cantinho, sempre bem ajustado. É quina, é só encostar o ângulo de 90 aqui. Já posso trabalhar com as mãos mais livres. Lembrando, sempre a tupi, ela também tem um sentido de trabalho. Ela não é tipo que você deve trabalhar dos dois lados. Até tem essa possibilidade, mas não é assim, tá? Quando você olha ela nesse sentido aqui, ó, tá? Vamos dizer que está à frente dela. Você tem que empurrar o corte contra o material. E não dessa maneira aqui, vindo a favor. Daí, vamos dizer assim, ela vai correr mais rápido que deve. Então, você vai daqui e fazer o processo para cá. Então, vamos lá. Protetor de ouvido. Vou colocar um pouquinho mais longe aqui. Da mesma maneira, se você for utilizar grampo, já facilita o trabalho. Se não quiser, aí você tem que utilizar outra mão para manter ele fixo aqui. Nessa situação, estou só apoiando aqui. Mas, colocou, acionou, passou. Vamos acionar aqui. E nessa situação, obviamente, o botão está mais ao alcance da mão aqui, eu aciono pela máquina aqui mesmo. Encostou e passou. E aqui, ó, na segunda situação, da mesma maneira, cara. Não vejo como fazer de uma maneira mais fácil esse processo. Alternativas, eu vou cortar com a serrinha, eu vou marcar com o lápis ali, vou cortar, depois eu vou lixar. Cara, leva 3 segundos, gasta um pouquinho só para ajustar, para posicionar, mas você gasta 2 segundos para fazer o negócio perfeito, ó. Situação 1, conduzindo a máquina. Situação 1, na bancada. Situação 2, conduzindo a máquina. O processo é feito com perfeição da mesma maneira, tá ok? Então, para quem tiver interesse em adquirir, o link vai estar na descrição, tá? Agora, caso você já esteja vendo no vídeo, aí você já tem a referência de onde está. Então, lembrando, raio 20... raio 50, raio 40, raio 30. Ou melhor, 20, 30, 40, 50. Aí cada um desses vai deixar um cantinho diferente. Por exemplo, se eu aqui já passei o raio 40, tá vendo? Então não dá mais para passar o raio 20. Porque o raio 20 seria o menorzinho. Então quando for para testar, eu quero ver na prática qual que vai ficar mais legal, começa sempre pelo menor. Agora, o que eu poderia fazer é passar o raio 50. Pode ver que ele removeria aqui uma casca, ó.
Tá vendo essa parte aqui? Se eu passar a fresa, removeria. Então aqui seria o raio 50 e aqui exatamente o que foi passado, o raio 40. Perfeito, tá? Não vejo outra maneira de fazer esse processo com tamanha perfeição do que se não utilizando um gabarito e uma fresa rolamentada. Tá? Não estou dizendo especificamente esse gabarito, estou dizendo que o gabarito com a fresa rolamentada, independente de quem seja e tal, você consegue fazer esse processo com perfeição e agilidade e, obviamente, segurança, para não ter perigo ali também na questão de trabalho. Bom, então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?